Pastores, não sou mais virgem. E agora? Como restaurar minha vida sentimental e espiritual? Eu ouvi uma história muito bonita semana passada. O pastor Josué Gonçalves, ele é um pastor muito experiente. Quantos conhecem o pastor Josué Gonçalves, né? O pai do Douglas, do Jesus Cop. E há décadas ele trabalha com casais, com famílias. Um homem de Deus, impressionante o trabalho que ele tem realizado com casais. E eu visitei lá a base deles, do Ministério Amo Família, em Bragança Paulista. E ele me contou uma história tão bonita, de um caso assim, de casos, por exemplo, de uma pessoa que perdeu a virgindade, mas casos, por exemplo, de um pastor que caiu em adultério. Olha a história. E aí, como é que vai restaurar casamentos? Quer dizer, é uma pergunta sobre restauração, né? De sair a culpa. E ele me falou algo que ele fez num evento, lá num congresso de casais, maravilhoso. Que o caso desse pastor, ele comparou com o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai faz? Ele abraça, dá um beijo, mas ele calça, né? Ele calça novamente o filho pródigo, vai colocar o anel no dedo dele, vestes novas, vai fazer uma festa, vamos celebrar. Mas quando o calçar as sandálias novamente do filho é restabelecer a posição dele de filho, não mais de um servo e tal. E essa é a imagem do que Deus faz com a gente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque todos nós pecamos, se não é nessa questão sexual, é em outra questão e tal. Então assim, nós temos que lembrar isso. Voltar para casa, estar na presença do Pai, é Deus que nos causa, não é homem, mulher, é o próprio Deus que nos restabelece através do sangue de Jesus vertido na cruz. E concluindo, o pastor José falou que nesse caso tão triste do pastor que adulterou e tal, a esposa dele já tinha perdoado, já tinham voltado, já tinha consertado, já estava bem, só que o Espírito Santo moveu de tal maneira lá que eles fizeram um ato. A mulher calçou os pés do pastor, tipo, restabelecendo a posição dele como marido, como pastor, como homem de Deus. E isso foi há alguns anos. E estão bem, e nunca mais tiveram problemas, e a família está uma bênção. Isso é o poder do Evangelho, né? Jesus morreu na cruz para nos tirar da culpa do pecado. Você não tem que ter síndrome de salvador do mundo. Isso não vem de Deus. Isso é o acusador tentando te confundir, mas ele já está caído por terra em nome de Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Agora, fala, quem quer. Por que os jovens devem guardar a virgindade? Por quê? Fala. Por causa da pureza, da santidade, e se guardar para o seu marido ou para a sua esposa, né? Eu penso dessa maneira, eu acredito nisso, na pureza, em se guardar para o seu futuro marido, para a sua futura esposa. Eu tive, na época do 4x1 também, tive várias experiências, porque a gente trabalhava muito com jovens. Eu fui pregar em Santarém, nós fomos tocar em Santarém. Uma menina de 16 anos veio me procurar depois no camarim, chorando muito. Foi uma noite onde teve aquelas noites ímpares, assim, de derramar de Deus muito grande. E ela falou: pastor, eu caí com meu namorado e engravidei e fui excluída da igreja, mas eu confessei meu pecado, eu aceitei, eu cumpri o tempo de disciplina, de banco e aquilo tudo, mas ela fala: eu tinha um chamado, desenvolvi meu chamado na área de louvor, ministrava louvor, mas até hoje, quando eu tento me reerguer, eu não consigo seguir adiante, porque esse pecado que eu cometi, ele me persegue, ele me escraviza, né? E isso tem um pouco a ver com o que Davi falou, porque a maior dificuldade está na pessoa se perdoar. Deus já perdoa. Uma vez que o pecado é confessado, Deus já te perdoou, mas algumas pessoas não conseguem se perdoar por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas cometeram. E aí que entra a questão da culpa. E a culpa é um jogo, a culpa quer prender você, a culpa não acrescenta nada, a culpa não constrói nada, ela destrói. Então o primeiro ponto é você se perdoar e entender, querido, se o amor de Deus não for para você,
Se o amor de Deus não for para essas horas, se a misericórdia de Deus não serve para te dar, fazer você sonhar novamente com a família, fazer você aceitar e viver o perdão de Deus, você precisa rever. Então, não fique escravo disso. Agora, aceite o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e se comporte também, né? Exatamente. Né? Se guarde, né? Porque hoje em dia está tudo muito fácil, né, Davi? Hoje em dia as coisas está tudo muito exposto, tudo muito fácil, né? Mas eu acho que eu aprendi algo. Quando às vezes você compromete 15 anos da sua vida por causa de 15 minutos. Às vezes por causa de uma aventura de meia hora, de uma hora, você compromete 15 anos da sua vida, né? Você tem que adiar um sonho, adia por causa de um momento você coloca tudo a perder. É aquilo que eu falo, você não pode, essa geração tem um defeito, quer viver só pro agora, perdeu a noção de futuro, entendeu? Então você precisa pensar para frente, no futuro. Então acho que a importância do se guardar tem muito a ver com isso. Eu vou me guardar para aquilo que vale a pena, eu vou me guardar para aquilo que vai construir o meu futuro, não aquilo que vai comprometer o meu futuro. Jesus, quando estava falando sobre o divórcio, né, estavam questionando a Jesus, mas a lei de Moisés permite que dê carta de repúdio e tudo mais. Jesus faz uma citação muito interessante, ele fala assim: no início não era assim. O sonho do pai em relação ao sexo para o homem e para a mulher é que se fosse no casamento, como foi no Éden, e que fosse eterno. Mas eu já tive relação sexual antes do casamento, com meu primeiro namorado e tudo mais. Se você errou, arrependa-se, vai, não peques mais. Mas o sonho de Deus sempre foi que o sexo fosse desfrutado no casamento e de forma eterna com um parceiro só. Agora, eu já vi uma vez um pastor africano ministrando algo super interessante. Ele estava numa conferência, foi até em Brasília, e ele fez apelo para pessoas que tinham perdido a virgindade, que estavam arrependidas. Ele chamou à frente para que Deus restaurasse a virgindade delas. Isso foi muito punk. E depois nós ficamos sabendo de testemunhos de pessoas que foram restauradas na sua virgindade. Eu creio que isso pode acontecer também. Amém? Agora, no namoro, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Pelo amor de Deus, gente. Você pode orar, você pode... É para responder isso mesmo? O que eu posso, o que eu não posso? Davi, me ajuda. Quanto foi o jogo do Flamengo domingo? Você tem que honrar Jesus, sabe? Pois é. As pessoas, assim, por que tem que ser puro? Pode Jesus. Por que tem que ser puro? Em todas as áreas da vida, não é só na sexualidade, em todas as áreas. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Quem não é puro não vai ver Deus. O céu não está prometido para os impuros. Todas as vezes que fala de ver a Deus na Bíblia, fala de pureza. Busque, pois, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Desculpa, Davi, porque a cabeça acelera. Pela ordem, presidente, pode falar. Não, pode. Isso, Jesus. Eu acho que... Eu até esqueci que eu ia falar, que a cabeça deu uma voada aqui. Você, então, vou falando. Eu acho o seguinte: eu não sou a favor de corte. Desculpa quem prega corte. Não sou a favor de corte. Não sou a favor pelo seguinte: tem gente que só dá o primeiro beijo no altar, aí descobre que o cara baba. Pastor, explica o que é corte, tem gente que talvez não sabe. Corte a pessoa fica numa amizade, um compromisso de namoro, mas de não se beijar, de não ter nenhum tipo de contato até o casamento. Eu não sou a favor dessa parada, porque eu acho que a química é importante. Você tem que saber se tem afinidade, se você gosta do cheiro daquela pessoa, se você gosta do beijo daquela pessoa, né? Mas tem que tomar cuidado, porque beijo é igual chuveiro, liga em cima e esquenta embaixo, né? A gente sabe, então, mas eu sou a favor, tem que se falar, tá num compromisso sério com alguém, isso tem que ser dito, tem que beijar, tem que saber, porque o que mais a gente encontra às vezes já atendi muita gente em gabinete que casou, fala: pastor, que eu fiz corte, quando eu casei descobri que eu não gostava, descobri que eu não gosto do cheiro dele, não gosto do beijo dele, não gosto e não sei o que. Então eu acho que é importante. Agora, é possível você namorar à luz da Bíblia, em santidade, é possível. Gente, ter atração não é pecado não, tá?
ter atração pela sua namorada, pelo seu noivo, isso não é pecado não. Deus te fez tem testosterona aí, tem hormônio aí, entende? Então não é pecado. Agora, eu quero em tudo honrar o nome de Deus na minha vida. Senão que evangelho é esse que a gente vive, gente? Eu quero que Cristo seja, como Paulo disse, o meu maior desejo é ver Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo não disse isso? Eu quero que Cristo seja glorificado no meu corpo, através de mim. Então você precisa entender, o que eu estou fazendo honra o nome de Deus. O Espírito Santo pode estar aqui? Paulo fala, né? Use o corpo como instrumento de justiça, não instrumento do pecado. Então, por exemplo, telefone, celular, isso aqui não é uma ferramenta, é uma ferramenta. Eu posso usar isso aqui para chamar pessoas para a igreja, para ligar para meus amigos, fazer coisas legais, mas eu posso usar esse telefone para fazer coisas erradas que não vão glorificar a Deus. Entendeu? Você pega o dinheiro é uma ferramenta, você pode usar o dinheiro de um modo adequado, uma enxada, você pode arar a terra, mas pode assassinar alguém, matando, dando uma enxadada em alguém. Então, que o teu corpo seja para a glória de Deus, né? Que você use o teu corpo como um instrumento que vai glorificar a Deus. Porque quando começa a descer assim demais, a ficar fissurado nesses temas de mídia, tá vendo? Já não tem Jesus na conversa, entendeu? Já não tem Jesus na conversa. Você já está fechando demais a cabeça só aqui na terra, ali, nos beijocas, nos entendeu? Entendeu? Porque você tem que namorar. Eu acho que a pessoa que ama Jesus e quer ter uma vida pautada na Bíblia, ela não tem que ficar brincando, entendeu? Namoro não é brincadeira, é casar, ser decidido, casar, para constituir uma família. Porque o nosso coração, ele sempre vai apontar para duas direções. Mas Jesus, o que Jesus disse? Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Quem ama o mundo já é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Uma vez eu dei uma palestra na faculdade Newton Paiva, lá em Belo Horizonte, de economia. Falei isso com a fé cristã e tal, e economia, não sei o quê, e falei um negócio. E aí no final você abriu para perguntas. O pessoal começou a fazer um monte de perguntas sobre a fé cristã, um monte de perguntas. Aí uma hora o menino levantou lá, a mão no fundo assim, palestrante, pois não. Ele falou, como é que fica a minha situação? Eu gosto de Deus, quem não gosta de Deus? Mas eu gosto da mulherada toda, eu gosto da safadeza também, eu gosto dos dois. Como é que fica? Eu gosto de Deus e gosto das mulheradas. Como é que fica a minha situação? Eu falei, você vai para o inferno. Próxima pergunta, alguém tem outra pergunta para fazer, mais inteligente, alguém quer fazer? Por quê? A Bíblia é muito clara. Entendeu? Se você quer de verdade seguir Deus, você vai ter que matar as vontades que não tem a ver com Deus. Então, por exemplo, ao mesmo tempo seu coração deseja ter uma família, casar, ser abençoado, e ao mesmo tempo você deseja ser um Rambo, atirar para todo lado. Estado civil, metralhadora, né? Ao mesmo tempo. Então, por isso que não existe, vou deixar meu coração me levar. Não, o coração quer ir para todo lado. Enganoso é o coração. Você tem que seguir o coração de Deus, a vontade de Deus. E tem pessoas que às vezes perguntam, mas como eu vou descobrir se meu namorado, ele tem de fato atração por mim? Namorando. Não precisa você ter relação sexual para saber se o cara é ponta firme ou não. No dia a dia você descobre isso, né? No beijo, no abraço, até aí, enfim, na conversa, de como se porta, você descobre. Você não precisa ir para a cama para saber. Tem um tempo atrás, aconteceu um caso que eu tomei conhecimento de um namoro. Eles namoraram por um tempo, noivaram, casaram. Depois de 3 anos de casado, o casal se divorciou. E a menina que casou virgem e terminou o casamento depois de 3 anos virgem. O cara acho que não era chegado. Vocês não sabem o que o pastor passa não, gente. Vocês não sabem. Vocês não sabem. O camarada não chegou. Não sabe de nada. Mas descobri isso agora. Não. No relacionamento do namoro, noivado, dá sim para você descobrir muitas coisas sobre o casamento. Positivas e negativas, inclusive, né? Mas há uma coisa muito terrível hoje, que é a pornografia. A pornografia está acabando com os casamentos. Que a pessoa se vicia na masturbação e ignora o seu parceiro. Tem muitos casos desses acontecendo dentro das igrejas. Com certeza. E outra coisa, a galera que é solteira, que é viciada em pornografia e masturbação, ele começa a se acostumar
com um certo tipo de pressão que a mão tem, que uma vagina não vai ter. E quando vai a fim de fato em relação sexual, o cara não sente prazer com a mulher, mas sente com a masturbação. Ele consegue um tipo de prazer se auto-satisfazendo, que ele vai procurar esse mesmo tipo de prazer com a mulher, às vezes não tem. Você está entendendo? E além do vício, né, da pornografia, existem muitos efeitos ruins que o camarada leva para dentro do casamento, depois de uma vida inteira de vício com masturbação e pornografia.